A memória não fala de uma vez. Ela cede em silêncio. O arquivo da memória fragmentada. Caso real enquetes, temo nos mudarán seu de tempo, até que pantó podemos confiar em mim, verdade deconstruída. Por lembranças compartilhadas, o arquivo da memória fragmentada. O caso real e de um acontecimento aparentemente simples, registrado por múltiplas testemunhas e lentamente corroído pelo tempo. Quando voltamos ao pantó inicial, quase nada chama a atenção. Não há violência explícita, não há clímax evidente, não há instante que pareça, por si só, digno de investigas ao profunda e acentuada recorte de nova realidade. Momento comum en lugar comum, vivido por pessoas comuns, cenário físico delimitado, cotidiano, en uma data precisa, onde tudo pareció previsível demais para se tornar problemático, e talvez seja exatamente isso que este arquivo exista. A mente humana não prota o cotidiano venol, ela é acentuada registrado de forma superficial, automática, sem reforço emocional suficiente para garantir estabilidade ao longo do tempo. O cérebro entende-o como comum, seguro, e aquilo que é acentuada, seguro não precisa ser vigiado. Mas quando algo simples começa a se tornar ambíguo anos depois, a lembrança já não possui estrutura para resistir a grave deformação. O que era claro se torna difuso. O que era consenso. O primeiro detalhe, ao fazer sentido ser cedo. Relatos iniciais concordavam, até deixarem de concordar. No começo, havia alinhamento. As testemunhas descreviam a mesma sequência de eventos, os mesmos gestos, os mesmos intervalos de tempo. A concordância produzia alívio, produzia encerramento. Era como se o caso tivesse se resolvido sozinho. Se me exigides, mas consensos rápidos costumam ser frágeis. Eles relaxam a vigilância da mente. E quando a vigilância cai, a memória fica vulnerável. As pessoas envolvidas atravessavam estados emocionais frágeis, medo difuso, tensão coletiva, necessidade de compreender. Mesmo um perigo claramente definido, algo incomodava, desconforto de fundo e uma tensão que não se justificava racionalmente, mas que se manifestava nos silêncios prolongados, nos solares desviados, na urgência em explicar. A necessidade de compreender não era apenas entender, significava intelectual, era emocional, ansiedade, restaurar e uma sensação mínima de controle sobrevivido. Como passar 2 anos, ocasional ser isal, ele se transforma em arquivo reaverte, marcado por versões que já não se encaixam. O tempo não organizou o passado, ele o fragmentou. Cada retorno à grave memória adicionou ruído. Cada conversa alterou nuances. Cada tentativa de esquerda prestigiou. Afastou pouco essa possibilidade de versatilidade. O arquivo deixou de ser registro de fatos e paz, só a ser espelho da fragilidade humana diante do problema. Quando a memória começa a se mover, paradoxo inquietante. Os relatos mudam, sem que os fatos, oficialmente, tenham mudado. Acontecimento permanece fixo no calendário. A data não se altera. O local continua o mesmo. Os registros oficiais permanecem guardados. Ainda assim, algo se desloca, não no mundo externo, mas dentro das pessoas. Como se o passado estivesse imóvel, enquanto as lembranças, as giras, se ao redor dele.
asumindo formas diferentes conforme o tempo passa. A memória como processo vivo, não como gravação, sujeita a reconstrução silenciosas. A memória não funciona como um arquivo estático. Ela é acentuada um processo ativo, orgânico, sensível ao presente. Toda vez que uma lembrança é acentuada, acessada, ela é acentuada, reconstruída. Fragmentos sensoriais. A lembrança se mistura, me retorna ligeiramente diferente. Informações adquiridas depois, quase invisíveis, se infiltram no passado e acentuada nessa zona silenciosa que a verdade começa a se deslocar. E uma quebrar de expectativa, testemunhas confiáveis passam a discordar entre si. Não se trata de pessoas estáveis ou fantasiosas. São indivíduos considerados lúcidos, coerentes, confiáveis em outros contextos. Justamente por isso, a discordância causa desconforto profundo. Quando memórias honestas entram em conflito, a pergunta deixa de ser quem está mentindo e passa a ser o que aconteceu com a lembrança. Impacto humano, culpa, desconfiança e isolamento entre pessoas que antes partilhavam a mesma história. As relações se transformam lentamente. O diálogo perde pluralidade. A culpa ser como dúvida persistente. Será que fui eu que me errou? A desconfiança e de manifestar em acusações diretas, mas que não tremeram. E o isolamento parece como defesa. É acentuada mais seguros, silenciar do que confrontar a instabilidade da própria memória. O vínculo humano, antes sustentado por uma narrativa comum, começa a se desfazer. Metáfora, a lembrança como um chao que se de milímetros por ano, quase imperceptível. Não há um desabamento súbito, há um deslocamento contínuo. Só se percebe quando alguém para, olha para trás e percebe, tem mesmo nível de entes, o fator que altera de penados. A diferença entre lembrar e reafirmar, o detalhe que ninguém viu. Às vezes, o fator é acentuada e uma pergunta repetida. Às vezes, e uma conversa insistente. Às vezes, e uma imagem sugerta. De afirmar e uma lembrança, dizendo para mesmo que lembran-la. Reafirmar siento, a da verterricerlan. Mesmo quando ela se afastou do fator original, e detalhe que ninguém viu era torcido, o primeiro, desaparecer mesando vacíamente dentro dela depois. Amel tu hija, minor, o relato. O cenário físico deixa marcas invisíveis na percepção inicial. Ambientes moldam a experiência. Eles orientam o olhar, delimitam o campo visual, amplificam senso, criam sombras. A percepção nunca é acentuada neutra. Ela é acentuada sempre mediada pelo espaço. E quando o espaço é acentuado ambíguo, a lembrança nasce vulnerável, já inclinadas a grave interpretação psicológica ambiental, lúcida, ruído e contexto moldando o que foi visto. O contexto sugere tanto quanto ramificar. O ruído pode confundir antes mesmo da anal e se consciente. Em situações de leve tensão, o cérebro completa lacunas automaticamente. Ele prefere uma explicação imperfeita a grave ausência de explicação. É mecanismo útil para sobreviver. Torna-se perigoso quando o que está em jogo é a acentuada fidelidade e da memória. Revelação contraditória. O local é acentuado reinterpretado anos depois, como se tivesse sido outro. Como passar elementos, o espaço muda antes da lembrança. Não existe. As proporções parecem mais longos ou mais curtos. Se alteram. Não porque o ambiente tenha mudado, mas porque a narrativa mental soa a exigir outra
configuración o lugar se adapta a grave historia. No o contrario, consecuencia emocional. Sensación de ter sido enganado pelo propio entorno. Esa sensación es acentuada profundamente civilizadora. Cuestiona los sentidos. Se ambiente enganó, se solos falarán. Se obvio confundió, que ainda pode ser considerado confiable. A dúvida dexa de ser externa y pasa a habitar o propio corpo. Metáfora, despacio como una lente al ajustada. No quebra imagen, apenas a distorce lentamente. Sem que ninguém perceba, o que os registros no mostran. O erro invisible na interpretación, o que a natureza ensina sobre vigilancia. Registros no captura mesitações, emoções, estados internos. O erro invisible y miro o instante de interpretación. Y a natureza ensina que a atención humana é acentuada intermitente. Nunca foi continuo, nunca será. O silencio entre yo persabe outra, o que nada. Foi dito pesa tanto cuanto que fue registrado. Existen silencios que no son escolas conscientes, son límites que emociones. Falta de lenguaje, medo de errar. O silencio no es acentuada vacío, ele carrega. Tensão, expectativa y la psicología y como tempo. El silencio se transforma en parte activa do arquivo involuntaria, cuando ninguém fala. Cria ese uma falsa sensación de consenso, mas o consenso puede ser apenas exhaustado. O receio, o incapacidade de organizar la experiencia en palabras. El silencio colectivo molda o arquivo de forma decisiva, porque aquilo que no foi dito abre espacio para interpretaciones posteriores. Quebra de expectativa. Lacunas surgen exactamente donde todos achaban ejercer, donde a convicción aparece inocente, donde ninguém esperaba tu vida. Y cuando o centro fala, todo ao redor perde estabilidad, impacto humano, ansiedad de retroactiva, medo de ter falado, o pasado deixa de ser fixo. Torna-se un territorio revisitado como aprensado. Serio medo tardio de ter feito algo errado, tarde demais para corregir. A mente pasa a revisar o vivido con lentes de culpa. Metáfora, un archivo con páginas arrancadas, más numeradas. A ausencia se torna visible y o vacío exige explicación. O silencio que piorou tudo, o indicible ao introor depoimento. A sombra emocional e distorce conclusiones. A contaminação das memórias pelo tempo. O tempo não. Apaga, ele reescreve. Cada lembrança reactivada sofredizado. O tempo suaviza, conecta. Reorganizan mas também substituo. O passado não permanece intacto. Ele é acentuada constantemente retrabalado para se tornar suportable no presente. Vies de confirmas y memoria reconstructiva emasao. A mente favorece narrativas coherentes. Fragmentos desconfortável e estende desa de ser. Quedencia se torna mais importante do que a fidelidade. Canto mais uma versão exento a da repetida. Mais verdadeira ela parece, mesmo quando se afasta do fato original. Revelação desconfortável. Versos posteriores parecen más coherentes, más menos fieles. Cuanto mezcla a historia, maior a chance de distorção. A clareza pode ser sinal de visão excesiva. Consecuencia emocional. Apego a uma narrativa que ofrece conforto. O conforto se torna abrigos ecológico. Y uma versão habitável do passado, ainda que imprecisa. Metáfora, a lembrança, como un texto revisado, se morrascuno original,
Sembrascuno. Não há como rastrear as mudanças, porque a memória pode ter falado. Memória fala dessas registros fragmentados. A diferença entre perceber e compreender. Quando registros não coincidem, documentos frios entram em conflito com memórias quentes. O papel não sente. A memórias quente demais. E quando ambos discordam, o choque é acentuada, inevitável. Não é acentuada apenas uma divergência de dados. É acentuada. Há um conflito entre o que foi vivido e o que foi registrado. A psicologia há do choque cognitivo entre pele e lembrança, com as certezas. Colidem dentro da mesma pessoa. A memória diz o estive lá. O documento diz nada. Está aqui. E o cérebro, incapaz de sustentar duas verdades opostas, entra em estado de tensão, quebra de expectativa. Registros oficiais parecem incompletos, mas não mentirosos. Eles não negam diretamente a lembrança, apenas não a confirmam. E essa ausência de confirmas é acentuada suficiente para avalar a confiança, impacto humano, desorientação, perda de confiança em si mesmo. Questionar a memória é acentuar a questionar a própria identidade. Quem somos, se nada some daquilo que lembramos ter vivido. Metáfora: mapas corretos de um território que já mudou. O mapa pode estar certo, mas o território já não corresponde. Berro invisível na interpretação. Caso paralelo: quando um som mudou e uma investigação. O detalhe que ninguém viu. O arquivo que nunca se fecha. O caso permanece tivo não por falta de dados, mas por excesso de versões. A informação demais, coerência de menos. Cada versão adiciona peso, não clareza. A mente humana buscando coerência onde talvez só haja fragmentos. Nem tudo foi feito para se encaixar. Alguns acontecimentos permanecem incompletos por natureza. Revelação contraditória. Reabrir. Arquivo não esclarece a profunda. Cada reabertura adiciona uma nova camada de interpretação. Consequência emocional. Convivência permanente com a dúvida. A dúvida deixa de ser excessão e se torna presença constante. Metáfora: de uma gaveta que a sensação de que a mês mas não tranca. O que permanece sempre pode ser aberta como um corredor novamente pouco iluminado. O arquivo é a sombra. O caso deixa uma pergunta aberta. Até que ponto podemos confiar naquilo que lembramos juntos? A psicologia, a da memória, da percepção e do medo, atravessa cada versão como fios invisíveis. A distância entre o fato bruto e a interpretação humana se revela maior do que parece. Algo permanece na sombra e não como resposta oculta, mas como ausência, o arquivo estrutural, a inquietação. Não. Se este relato despertou essa curiosidade, inscreva-se no canal. Curta deste vídeo e compartilhe. Deixe nos comentários o que mais te intrigou. O conhecimento oculto só se revela quando é acentuado compartilhado.